Olá pessoal, Helios aqui, da Bucólica Petrópolis para o Mundo, canal Conteúdo Seguro, seu local de conteúdo seguro na internet. Compartilha, dá like, ajuda a gente a crescer esse canal e deixe-me ser o seu corretor de seguros. Falar de um assunto que é muito importante, que é uma coisa chamada prêmio versus sinistro, que é a evolução de sinistralidade. E isso pega muito, principalmente no saúde, né? Quando você faz a recuperação financeira de um contrato. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E uma coisa que é muito, muito importante. Empresas acima de 100 vidas, ou empresas que normalmente têm 50 funcionários para cima, que quando colocam os dependentes chegam a 200, é muito importante o acompanhamento desses relatórios gerenciais informados pelas seguradoras. Como você tem um cálculo, você tem um ajuste uma a uma, você não está mais usando só o padrão da ANS, você começa a usar o que a pessoa pagou e o que foi gasto. Então a gente bate em uma série de dogmas que as pessoas acreditam. Elas acreditam que um plano de saúde não tem limite. É verdade. Elas esquecem que elas pagam um determinado valor, ou quando a empresa paga um determinado valor, esse valor, na verdade, gera um limite de utilização, mas como ele está equiparado e equilibrado pelo conceito de mútua, isso é, muitos pagam para quando poucos precisarem usar, poderem usar, a pessoa perde esse tipo de noção. Então, o que acontece? Você vai numa consulta, não gostou do médico, vai no segundo médico, não gostou do segundo médico, vai no terceiro médico. Aí você faz um exame, se não gostou do laboratório, você faz um outro tipo de exame. Utilização desnecessária, mas o gasto está aí. Mas o grande problema que a gente tem são dois tipos de análise de gasto. Como é que as empresas normalmente fazem? Você está pagando todo mês valor de R$100. Só que você pode gastar desses R$100 normalmente R$70. Os outros 30 são para pagar outras despesas administrativas. Então você tem R$70 para gastar. De uma maneira bem simples. Só que tem duas maneiras de ver isso. Como a seguradora percebe isso, a operadora de planos de saúde. Desculpe. Todas as despesas que ocorrem naquele mês, ou quando ela consolida a despesa no final do determinado período. Vamos lá, todas as despesas que ocorreram no mês é tranquilo. Você foi em janeiro, gasta em janeiro. Só que muitas vezes você vai em janeiro, faz um exame também em janeiro, faz um segundo exame em fevereiro. Então essa conta não é consolidada em janeiro, é consolidada em fevereiro. Tá? Então você tem também esse detalhe de instrução. E quando você fala em sinistro, principalmente saúde, você tem dois focos que você tem que controlar muito bem. Um é o que é internado e o segundo que é o não internado. O internado é o custoso e o não internado é o que dá frequência, auto-utilização. Então você tem que compor e conversar com o pessoal da operadora quais são os níveis e expectativas da seguradora para você poder controlar melhor os gastos. Porque você acaba gerando um relatório que vai para o RH. Porque na hora que você pega um relatório de internado, você vai ver internações clínicas, internações cirúrgicas, parto, e você vai ter um determinado tipo de gasto, a partir daí você vai abrindo por especialidade. Quando você vai para não internado, você vai ter consultas, exames, diagnósticos, outros exames diagnósticos, e você começa a ter uma alta utilização. Então o controle disso é muito importante você ter o seguinte: seguradora, qual é a média que você tem para eu poder controlar como é RH os gastos e ver se eu estou tendo uma curva crescente ou não. E como é que você pode comparar? Existe uma base pública muito boa, que é a base pública da ANS. E o engraçado é que tem muita gente vendendo a base da ANS, como se fosse serviço. E ela tem um livro, Consolidação de Dados, que é trimestral. Então você pode pegar lá, pega a quantidade de consultas que foram feitas, divide pela quantidade de usuários que se tem, você tem um percentual. E você compara com o seu grupo, e a partir dali você faz uma política de alinhamento. Eu fiz muitos desses trabalhos. Eu tinha ladeado um médico fantástico chamado Antônio Alberto, que era especializado inclusive em auditoria médica. Então o que a gente fazia? A gente recebia os dados, eu tabulava os dados todos matematicamente no Excel, cortava por especialidade, porque essas contas normalmente têm um código, que era o código famoso, o código da AMB, eu cortava por seção, e a partir daí a gente podia ver onde é que estava acontecendo algum desvio. Então a gente emitia um relatório bem simples, padrão ou desvio. Dentro desse desvio, o que estava acontecendo? Aí você pode conversar com o médico, com o teu médico de medicina do trabalho, com o teu RH, e a partir daí colocar uma política funcionando muito melhor. Esse é um trabalho que a gente faz até hoje, mas é muito importante que a gente veja o seguinte:
conscientizar as pessoas de que você não tem um cheque em branco. Você tem um cheque para usar numa eventualidade, não a todo momento. Quando você realmente vier a precisar. Então, cada vez mais a gente precisa de marketing. Por isso que vocês veem tantos planos de saúde falando, use, mas viva. Use quando você vier a precisar. E aqui é a verdade, que é a necessidade. Eu vou pedir para você clicar, dar like. Se quiser mais alguma dúvida, mais alguma consultoria sobre isso, é só entrar em contato comigo e a gente conversa sobre o assunto. Tá legal? Helios da Bucólica Petrópolis para o Mundo, canal Conteúdo Seguro, seu local de conteúdo seguro na internet. Brigadíssimo. Por favor, compartilha, dá like, vai no nosso canal no Instagram e no YouTube, ajude-nos a crescer e conheça os nossos produtos online. Me deixa ser seu corretor de seguros. Obrigado.